Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos falar sobre a excreção humana. Nos animais mais evoluídos, a excreção ocorre por meio de vários órgãos. No homem, por exemplo, os rins formam a urina. O que é a urina, afinal? É uma solução de excretas nitrogenadas em água. Vamos comentar rapidamente sobre o rim. O rim ele é composto por cerca de 1 milhão de néfrons. O que são os néfrons? São unidades morfológicas e funcionais do rim. Então, unidade morfológica e funcional do rim, você já sabe que é néfron, tá? Então, cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons. O néfron é constituído por arteríola aferente. Nesta imagem, o desenho que eu fiz está um pouco bagunçado, mas se você perceber, tem um túbulozinho, parece uma minhoquinha rosa, e embaixo tem escrito em roxo arteríola aferente, tá? Só para você ficar um pouco, né, localizar um pouco melhor. Vou deixar disponível esses slides para vocês, então essa imagem, se vocês acharem melhor a visualização, eu vou intercalando imagem por imagem, porque tem algumas coisas no resumo que são mais fáceis a assimilação. Mas, enfim, a arteríola aferente, o néfron é constituído. Além da arteríola aferente, temos também na constituição do néfron glomérulo de Malpighi, glomérulo de Malpighi, arteríola eferente, cápsula de Bowman, túbulo contornado proximal, alça de Henle e túbulo contornado distal. Os túbulos distais de vários néfrons desembocam em ductos coletores. Os vários coletores desembocam na pelve do rim. Da pelve vão para o uréter, que se dirige para a bexiga urinária. A urina é formada aonde? Aonde a urina é formada? No rim. E acumulada aonde? Acumulada na bexiga urinária. A formação da urina que ocorre nos néfrons deve-se aos processos de filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. Todos esses processos nós vamos ver aqui neste vídeo. Muito bem. Beleza, pessoal. Como eu comentei com vocês, aqui a gente tem um resumo, basicamente, dos rins e todo esse processo. E eu vou falando aos poucos e passando algumas imagens para favorecer, facilitar a assimilação de todo esse conteúdo. Bom, a filtração glomerular ocorre aonde, gente? Na cápsula de Bowman, que chega aos capilares sanguíneos do glomérulo pela arteríola aferente. É forçado pela pressão sanguínea contra as paredes do capilar e da cápsula. Assim, uma parte do plasma sanguíneo extravasa. Então, o que acontece? Esse extravasamento é nada mais nada menos que o filtramento para o interior da cápsula. O líquido filtrado tem composição química semelhante à do plasma sanguíneo, diferindo deste pela ausência de proteínas. Algo que é importante ressaltar é que a pressão de filtração pode ser obtida da seguinte maneira. PF, que é a pressão de filtração, é igual à pressão hidrostática do sangue nos capilares menos a soma da pressão osmótica das proteínas do plasma com a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Precisa decorar isso? Nos exercícios que nós vamos fazer hoje, não temos nada disso. Mas é bom ressaltar e saber. Vamos falar de reabsorção renal. Reabsorção renal. Então, o filtrado capsular formado na cápsula de Bowman flui ao longo do túbulo renal e atinge o ducto coletor.
Nesse trajeto, a maior parte da água e das substâncias dissolvidas é reabsorvida pelos capilares sanguíneos. O restante do filtrado vai para a urina, tá? Vai fazer parte da urina. Muitas substâncias componentes do filtrado capsular são necessárias ao organismo e não podem ser perdidas com a urina. Essas substâncias são transportadas, então, do interior do túbulo para o interior dos capilares peritubulares e contra um gradiente de concentração. Então, voltando no desenho inicial, coloquei aqui, não sei se dá para vocês verem muito bem, né? Tentei simbolizar o gradiente de concentração. Coloquei um sinal de menos concentrado no túbulo e, aliás, nesse verdinho, né? Nesse túbulo verdinho, que mais para frente vira a alça Henle. E aí, na hora que passa para esse túbulo rosinha que eu coloquei, o túbulo rosinha é mais concentrado, tá? Então, é isso que eu estou tentando demonstrar nesse slide, que essas substâncias são transportadas para o interior dos capilares peritubulares e contra um gradiente de concentração de uma região de menor concentração no interior do túbulo. Então, aí o verdinho, o túbulo verdinho, representa o interior do túbulo, que tem menor concentração, e essas substâncias que são transportadas vão desse de menor concentração para para o interior do capilar sanguíneo. E no interior do capilar sanguíneo tem a maior concentração. Então, vai do menos concentrado para o mais concentrado. Esse transporte através das células dos túbulos renais, que é a reabsorção, é feito por meio do transporte ativo, beleza? A reabsorção ativa dos solutos citados é acompanhada de uma reabsorção passiva do seu solvente, a água. Esse mecanismo, denominado reabsorção obrigatória, é decorrente da necessidade de se manter o equilíbrio osmótico nessa região do néfron. Bom, agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que está no desenho também. A permeabilidade à água das paredes do túbulo distal e do ducto coletor é variável. Assim, a reabsorção da água é controlada pelo hormônio antidiurético, que está aí na imagem, na parte de cima, aí logo abaixo de unidades funcionais, nesse desenho, está escrito ADH, tá? Então, o hormônio antidiurético é o ADH. O ADH faz aumentar a permeabilidade da membrana, levando a uma maior reabsorção de água. Na ausência do ADH, a membrana torna-se impermeável à água, que é eliminada na urina. Essa absorção de água é controlada pelo ADH e se chama reabsorção facultativa, que é o que a gente tem aqui, ó. A reabsorção facultativa depende das necessidades hídricas do organismo. Ela depende somente dessas necessidades hídricas do organismo e não tem relação com a concentração dos solutos e do fluido tubular. O que é importante a gente ter em mente bem fresquinho nesse desenho aí do ADH? O ADH, pensando então que o ADH aumenta a permeabilidade do túbulo distal e do ducto, quanto mais ADH, menos urina a gente tem. Quanto menos ADH, mais urina. Tenha isso em mente sempre. Então, quanto mais ADH, menos urina. Quanto menos ADH, mais urina. São inversamente proporcionais. Bom, vamos então agora para a secreção tubular. Ao longo do néfron, substâncias indesejáveis podem ser eliminadas pelo sangue, diretamente no fluido do túbulo renal. Isso é muito, muito importante. É o que acontece, por exemplo, com o antibiótico que o indivíduo que está doente recebe, toma, né? O antibiótico é secretado ativamente na urina em formação. Então, a secreção tubular é a eliminação no sangue direto no túbulo renal. Elimina no sangue direto no túbulo renal, tá? E esse FNA
para fechar, vamos lá. Então, trata-se de um composto químico, é um hormônio, FNA é um hormônio, produzido pelo átrio cardíaco e promove a dilatação da arteríola aferente e uma diminuição do calibre da arteríola eferente. Então, aumenta o calibre da arteríola aferente e diminui o calibre da arteríola eferente. Aumenta o volume da urina e diminui a pressão sanguínea. Aumenta o volume da urina e diminui a pressão sanguínea. Bora para os exercícios. 1. FUVEST modelo Enem. Em algumas doenças humanas, o funcionamento dos rins fica comprometido. São consequências diretas do mau funcionamento dos rins. Vamos avaliar. Consequência, então, do rim funcionar mal. Acúmulo de produtos nitrogenados tóxicos no sangue e elevação da pressão arterial? Perfeito, é essa. Vamos para a próxima questão. 2. Unifesp modelo Enem. Os répteis se adaptam com facilidade à vida em regiões desérticas, por excretarem o nitrogênio pela urina, incorporado em uma substância pouco solúvel em água, seu volume de urina diário é pequeno e, consequentemente, sua ingestão de água é menor. Esse não é o caso do homem, que secreta o nitrogênio através de um produto muito solúvel em água. Os gráficos a seguir representam a excreção urinária de produtos nitrogenados. Em cada um deles, no eixo da abscissa, no eixo X, né, que a gente chama, estão indicados os produtos eliminados. E no eixo da ordenada, que é no eixo Y, né, no eixo da vertical, as respectivas quantidades excretadas em 24 horas. Os gráficos que correspondem respectivamente aos seres humanos e aos répteis são os de números. Bom, tenha em mente sempre, 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 que seres humanos excretam o quê? Ureia. Seres humanos excretam ureia. Seres humanos excretam ureia. Seres reptilianos excretam o quê? Seres reptilianos excretam ácido úrico. Seres reptilianos excretam ácido úrico. Seres reptilianos excretam ácido úrico e seres humanos ureia. Pensando nisso, vamos observar o gráfico 1. Qual é o produto que tem maior quantidade? Aí, a ureia, certo? E o gráfico 2, maior quantidade, a alantoína, tá? E 3, o que tem maior quantidade? Ácido úrico. E o 4, o que tem maior quantidade? Amônia. Seres humanos excretam o que mesmo? Ureia. Qual é o gráfico que tem maior quantidade de ureia? No 1, né? Então, respectivamente aos seres humanos, o 1, então, o gráfico 1 corresponde aos seres humanos. Então, a gente já pode eliminar a letra C, a D e a E. Ficamos, então, entre a A ou a B. Vamos analisar o gráfico 3 e o gráfico 4. O gráfico 4, o que tem maior quantidade? Amônia. E o gráfico 3, maior quantidade ácido úrico. O que os seres reptilianos excretam mesmo? Ácido úrico. Então, o gráfico que representa, que corresponde aos répteis, é o gráfico de número 3. Ficamos aí com a alternativa A. Belezinha?